seu plano de governo, né? A gente andou lendo aqui um pouco mais sobre o seu plano de governo. Você propõe aí erradicar a pobreza extrema, promover a abertura total da economia e transformar o Brasil em um país carbono zero. São pautas de grandes desafios. Primeira pergunta é saber como que você pretende fazer isso. Bom, primeiro nós precisamos ter um poder executivo que dê o norte ao país. E o norte é exatamente o plano de governo. Nós vamos colocar em prática tudo o que está no plano de governo. Mas tem uma lista de prioridades para essas coisas acontecerem. Se a economia não voltar a crescer, nós não vamos conseguir resolver os problemas sociais do Brasil. Porque uma economia que se arrasta há mais de 10 anos, crescendo praticamente zero, ou tendo esses pequenos soluços de crescimento, não tem como resolver a questão social no Brasil. Então é urgente fazer a economia do Brasil voltar a crescer. O Felipe estava dando aí o retrato da Bolsa de Valores. É isso que acontece no Brasil há mais de 10 anos. Parte da recessão econômica, porque a economia não cresce, que a gente tem uma economia que é isso. O governo põe o pé no acelerador do gasto público e aí o Banco Central tem que colocar o pé no freio. E é uma contradição o tempo inteiro em política pública, ou seja, a gente vai arrombando o teto de gasto, vai destruindo as contas públicas e aí larga tudo na mão do Banco Central para tentar segurar tudo no grande pé no freio, que é o aumento da taxa de juros. Então nós precisamos acabar com essa irresponsabilidade. E aí, Paula, nós temos 3 grandes oportunidades. A primeira grande oportunidade que eu digo que o Brasil ganhou na loteria é a economia de carbono zero. Por que ela é tão importante? Porque o mundo está caminhando para essa economia de baixo carbono. E essa economia de baixo carbono não é só o governo que determinou as metas de 2050, uma redução drástica de todos atingirem carbono neutro, mas o mercado, os investidores, tem mais de 1/3 do investimento no mundo, a gente está falando de 50 trilhões de dólares que está carimbado lá, ou é o do ESG, ou nós vamos olhar para o meio ambiente, para a questão social, para a governança, ou não vai ter investimento. E nesse mundo do carbono zero, quem é a superpotência? O Brasil. O Brasil é o país com capacidade de sequestrar 50% do carbono emitido no mundo. É o único país que pode fazer isso. Nós somos a Arábia Saudita do mundo do baixo carbono. E como é que o Brasil pode fazer isso? Plantando árvore em terras degradadas. Nós temos mais de 50 milhões de hectares de terra degradada no Brasil. Se nós utilizarmos 3 milhões de hectares desses 50 milhões, o Brasil já vai ser a primeira potência do mundo carbono zero, né, das grandes economias. Então, assim, é uma enorme oportunidade, inclusive, para atrair investimento, né, investimento no Brasil em áreas como infraestrutura, né, então nós precisamos desse dinheiro do mundo, então precisamos ter esse plantio de árvore. E esse plantio de árvore, além de tudo, vai resolver uma questão social que você está mencionando aí, que é dar dinheiro para as pessoas mais pobres. Por quê? Porque o plantio de árvore vai começar nas pequenas propriedades. Então, isso vai garantir uma renda de R$500 por hectare ano de árvore plantada. Então, isso vai ajudar o Brasil a contribuir com o mundo para a redução de carbono e, ao mesmo tempo, vai resgatar a credibilidade internacional do Brasil na política externa e, por consequência, vai atrair investimento privado para o Brasil em áreas fundamentais, como a questão de logística, infraestrutura que o Brasil precisa. Então, o Brasil precisa aproveitar essa grande oportunidade. Segundo ponto é que se o Brasil desperdiçar essa oportunidade, além de espantar investimento, vai prejudicar o carro-chefe da economia brasileira, que é o agronegócio. O agronegócio vem sendo retalhado de forma mentirosa, né, dizendo que toda a soja exportada vem de área desmatada, a carne produzida no Brasil vem de área desmatada, o que é mentira, né? Nenhuma agricultura é tão sustentável como a brasileira. Né? Se olharmos hoje a agricultura brasileira, qual é o outro país que produz soja no Cerrado e mantém 35% de reserva legal? Qual é o país que produz 1 tonelada de cacau e mantém 80% de reserva legal, como é o caso no norte do Brasil? Portanto, nós temos assim a agricultura mais sustentável e uma das mais produtivas do mundo. Então, o Brasil tem de aproveitar a oportunidade do carbono zero. E aí vem uma questão que você tocou, o segundo ponto do programa, que é a abertura econômica. Por que a abertura econômica é tão importante? Porque, Paula, você que acompanha a notícia econômica há muito tempo, sabe disso. Não tem nenhum país do mundo que voltou a crescer de forma sustentável, que manteve a sua economia fechada. E o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo comercialmente. Portanto, nós temos de abrir essa economia. Nós vamos abrir de forma gradual, colocar um cronograma
de abertura nos próximos 4 anos. Então, tudo isso vai ser feito de gradual, porque nós não queremos quebrar, pelo contrário, nós queremos ajudar principalmente a indústria a se reindustrializar. E como isso? Com a abertura comercial, os industriais vão ter acesso a comprar a melhor tecnologia de ponta por um preço acessível que hoje não dá para comprar de tanta barreira tarifária que a gente tem no Brasil. Segundo, que a indústria vai passar a ter acesso a linhas de crédito internacional. E terceiro, que ela vai pensar nessa reindustrialização pensando nos mercados globais e não apenas no mercado interno. Então é fundamental essa abertura unilateral. E outro benefício político que a abertura unilateral da economia vai trazer é organizar a sociedade civil, principalmente o setor privado, para pressionar o Congresso Nacional a aprovar as reformas, como a reforma administrativa, como é o caso da reforma tributária e também como é o caso da reforma trabalhista, que nós temos de avançar ainda mais. Portanto, a abertura unilateral com cronograma de abertura vai ajudar a sociedade se organizar para pressionar o Congresso a fazer com que essa agenda da reforma ande. E aí, finalmente, nós vamos ter como combater essa pobreza extrema. Como é que se combate a pobreza extrema? Sem gastar um centavo a mais do que já vem sendo gasto com os programas sociais, mas usando esses recursos com critérios de focalização nos programas das pessoas mais pobres. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje o auxílio emergencial, como você sabe, é distribuído de forma igual, não tem critério de distinção. Então, um jovem de 20 anos vai receber o mesmo benefício que uma mãe com 2 crianças. Isso não existe. Nós precisamos ter foco. Essa mãe com 2 crianças precisa receber mais dinheiro do que um jovem com 20 anos. Então, precisa calibrar os programas. E isso é que nós vamos fazer, focalização e porta de saída dos programas, que é muito importante. O Bolsa Família, como você sabe muito bem, é um programa que estimula as pessoas para continuar a receber o benefício, a ficar na economia informal. Porque se ela tiver agora um trabalho formalizado, ela tem que sair do programa. Então, o que nós pretendemos fazer nesse caso? Uma pessoa ganha um emprego, sai do programa, mas se ela for demitida, ela volta imediatamente para o programa. Ela não precisa se recadastrar novamente, passar por aquele todo o processo burocrático. Então, focalização, porta de saída para os programas sociais, abertura unilateral da economia para o Brasil voltar a recuperar sua capacidade de competir no mercado internacional e aproveitar esta enorme oportunidade da economia de baixo carbono para o Brasil atrair investimento e se tornar a grande alavanca do desenvolvimento econômico sustentável do país.